Nós vamos criar uma planilha de forma simples, de forma simplificada, e vamos entender nesse vídeo as diferenças entre planilhas e pastas. É uma coisa bem importante, você já pode ter percebido logo aqui embaixo, onde tem a nossa planilha 1, e eu tenho aqui em cima pasta 3. Ou seja, eu abri 3 vezes o Excel, por isso que ele apareceu pasta, e nós temos dentro dessa pasta uma planilha. Pode parecer meio confuso, mas esse é o esquema de funcionamento do nosso Excel. Primeiramente, planilhas, nós podemos adicionar uma nova planilha, planilha 2, posso clicar 2 vezes e posso escrever qualquer coisa por aqui. Por exemplo, dessa forma, ou deixar um código específico para a organização. A pasta que tem essas planilhas é o conjunto de arquivos, ou seja, eu tenho um arquivo que é uma pasta, e dentro dessa nossa pasta posso ter várias planilhas dentro. Isso que funciona. Se eu abrir um novo arquivo, ele vai ser uma nova pasta e, consequentemente, nós podemos adicionar novas planilhas adicionando pelo botãozinho por aqui. Essa diferença de planilhas, por exemplo, se eu marco algumas células e faço a colorização e vou para outra planilha, você percebe que não tem nada de informação, porque a planilha 1 ela tem a informação distinta da planilha 3 ou da planilha 4, por exemplo, ou dessa daqui que a gente criou. Isso que é a diferenciação. Esse esquema de organização aqui é muito interessante, porque nós podemos, com o botão direito, fazer uma série de coisas, uma série de funções, por exemplo, inserir, excluir, renomear e por aí vai. Uma questão interessante que eu tenho aqui o mover e copiar, que nós podemos deixar antes, por exemplo, para a pasta 3, se eu tivesse mais aqui pastas abertas, por exemplo, um arquivo novo, e aparecer aqui. E eu vou deixar a nossa planilha 1 antes da planilha 4. E eu ainda posso criar uma cópia. Vou dar um OK. Então ele ficou aqui, ó. Antes da planilha 4, ele tem a planilha 1. Ainda eu posso mover, quando eu fizer essa setinha, eu posso arrastar ou posso trazer para cá de novo. Além disso, eu posso ocultar essa nossa planilha, essa daqui também. E se eu clicar novamente com o botão direito, eu posso exibir e ele vai aparecer qual que eu quero exibir. Vou dar um OK. Novamente, botão direito, exibir. E eu tenho essa nossa A01. Eu posso trazer para cá. De forma simples, eu tenho como vincular, fazer uma série de coisas e ainda a cor da guia para a questão de organização. Por exemplo, cor da guia, vou deixar em azul. Essa nossa planilha 01. Cor da guia, vou deixar em verde. Então ele fica assim. Sempre quando fica selecionado, ele fica uma espécie de gradiente acontecendo, com a cor específica que a gente deixou e um contraste de branco também. Então sempre quando eu vou mudando, ele vai fazendo isso. E tem como você ir acrescentando e adicionando cada vez mais planilhas para cá. Eu vou na nossa planilha 1 e no caso vou aqui e vou remover essa nossa cor. Posso clicar aqui e deixar sem preenchimento. Nesse vídeo a gente vai criar uma planilha simples, por exemplo, eu sempre gosto de utilizar a nossa célula B2 em diante. É por costume, você pode começar na A1. E essa diferenciação entre A1 e B2, por exemplo, está marcando aqui B9, é o segmento, ou seja, é a junção de uma linha com a coluna. Por exemplo, eu posso marcar a coluna B e posso selecionar a linha 7, por exemplo. Entre a coluna B e a linha 7, no meio eu tenho B7, ou seja, linha B, coluna B e linha 7. Ainda posso adicionar informação nisso daqui. Para a gente fazer isso, eu posso selecionar essa célula, eu posso deixar, por exemplo, quantidade, que a gente pode deixar uma planilha comum. Quantidade, por exemplo, eu posso deixar aqui preço, deixar em maiúsculo mesmo, preço, local. Sempre quando ele ficar assim, você pode clicar 2 vezes para ampliar, ou você pode fazer isso aqui, ó, aumentar, clicando, segurando, arrastando, para você delimitar. Isso daqui que a gente fez, ainda posso marcar, selecionar, clica, segura, arrasta. Eu posso vir na cor e selecionar um azul, por exemplo. Aqui a quantidade eu vou deixar, por exemplo, posso deixar mais ou menos a quantidade de 320, mais ou menos. O preço eu vou deixar 50 e o local, por exemplo, eu vou deixar SC. Logo aqui embaixo eu vou deixar PR Paraná, vou deixar RJ de forma aleatória. Aqui no preço eu tenho a formatação que eu posso deixar aqui com o valor. Só clicar nessa parte de formato de contabilização, ele já funciona. Se eu adicionasse 2 valores, por exemplo, aqui eu vou adicionar 60 e ele não vai acontecer nada, porque é um valor novo. Eu posso vir aqui e selecionar. Ou eu posso adicionar vários valores, depois selecionar e fazer isso daqui. Aqui novamente, aqui eu vou deixar 360. E uma coisa que eu posso fazer é selecionando, clique, segura, arrasta. Quando eu deixo o nosso mouse dessa forma, você consegue fazer uma série de coisas. Mas a gente vai ver no próximo vídeo como que funciona.
Então, por exemplo, aqui eu vou deixar 430 e aqui novamente eu vou deixar 500. Clica aqui no 500, faz a formatação, ficou em RJ. Agora sim, nós temos a nossa primeira planilha criada de forma simples, ela bem tranquila, posso utilizar o Ctrl e Scroll do mouse ou ampliar por aqui no botãozinho do canto e começando a fazer o nosso zoom. Posso deixar esse zoom bem ampliado com o scroll ou utilizando os nossos sliders aqui de cima e de baixo, a nossa barra. Eu posso fazer uma barra de navegação e começar a me situar um pouquinho mais na nossa planilha. Na próxima aula a gente vai ver algumas funções sobre essa nossa planilha. Eu vou separar antes disso, só selecionando ela inteira, que você pode clicar em uma célula, por exemplo, utilizar o Shift e a seta de navegação para cima e para o lado. Aqui no caso é para baixo e para cima. Se eu arrastar para o lado, né, clica na seta de navegação para um lado e para o outro, eu posso selecionar a planilha inteira. E eu tenho essa funçãozinha que nós podemos fazer as bordas. Então eu tenho aqui todas as bordas e ela fica dessa forma. Eu espero muito que você tenha gostado. No próximo vídeo a gente vai ver algumas funções bem interessantes para utilizar com essa planilha.